E aí, galerinha do sexto ano, dando continuidade ao capítulo 2, que fala sobre a vida e o ser humano, na aula de hoje vamos estudar os tecidos. Os tecidos são um conjunto de células com características típicas e que exercem uma função específica. Os diversos tipos de tecidos, eles são diferentes entre si e eles vão diferenciar basicamente pela composição, pela cor, pela resistência e consistência. Os tecidos do organismo humano são classificados em 4 grupos principais. Temos o tecido epitelial, o tecido nervoso, o tecido muscular e o tecido conjuntivo, sendo que o tecido conjuntivo ele se subdivide em 4 outros tipos, que é o sanguíneo, adiposo, ósseo e cartilaginoso. Tecido epitelial. O tecido epitelial ele tem como função principal revestir as superfícies do corpo humano. Assim, ele está presente na pele e também nas superfícies dos órgãos internos e dos vasos sanguíneos. Apresentam células justapostas e ligadas entre si por pouca substância intercelular, como podemos observar na imagem ao lado. As células que compõem esse tecido, elas estão umas ao lado das outras. E com isto, ela funciona como uma barreira contra a entrada de invasores e a perda de água. Esse tecido ele vai revestir o corpo externamente e os órgãos internos. E também consegue desempenhar a função secretora, formando glândulas como as glândulas salivares e as lacrimais. Tecido nervoso. O tecido nervoso é capaz de receber informações do meio, levá-las ao sistema nervoso e processá-las. Ou seja, suas funções são captar estímulos ambientais ou do próprio corpo e conduzir impulsos nervosos e interpretá-los. Suas células elas são estreladas, geralmente longas e recebem o nome de neurônios, como podemos observar na imagem ao lado. Esses neurônios eles são formados por 3 partes básicas: corpo celular, dendritos e axônio. Suas células, os neurônios, quando estimuladas, conduzem impulsos nervosos aos músculos e a outros órgãos. Quando os dendritos recebem, por exemplo, estímulos como frio e calor, os estímulos eles são transformados em impulsos nervosos. Então, esses impulsos eles são conduzidos no seguinte sentido: dendritos, corpo celular, axônio. Ao chegar ao final do axônio, os impulsos passam para outro neurônio ou outro tecido. Tecido muscular. O tecido muscular ele é formado por células alongadas, capazes de se contrair e de relaxar, e é responsável por diversos movimentos do organismo. Os movimentos que escolhemos conscientemente fazer e conseguimos controlar são chamados de voluntários, como correr, escrever, pular. Os movimentos que nossos músculos fazem sem a necessidade de nosso controle consciente são chamados involuntários, como os batimentos do coração, a condução do alimento pelo esôfago e o enchimento dos pulmões de ar. O tecido muscular ele pode ser dividido em 3 tipos: estriado cardíaco, estriado esquelético e liso. Ao lado temos uma imagem onde podemos observar esses 3 tipos. No primeiro, temos o músculo estriado cardíaco. Ele possui estrias transversais. Esse músculo apresenta contrações vigorosas, rápidas, porém involuntárias. Temos o músculo estriado esquelético.
Esse músculo também apresenta estrias transversais. Ele tem contração vigorosa, rápida, porém voluntária. Temos o músculo liso. Esse músculo não apresenta estrias transversais. Encontraremos esse músculo formando órgãos como estômago, intestino, útero. A contração desse músculo ela é lenta e involuntária. Tecido conjuntivo. A palavra conjuntivo significa aquilo que junta, liga e reúne. Dessa forma, o tecido conjuntivo tem a função de unir células e órgãos para dar suporte às diferentes partes do corpo. Uma característica é que não há contato muito próximo entre as células desse tipo. Assim, o espaço entre elas é preenchido por um material rico em sais minerais, água e proteína. Na imagem ao lado, podemos observar como as células que formam esse tecido estão afastadas umas das outras. Os principais tipos de tecido conjuntivo são adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Tecido conjuntivo adiposo. Possuem células que armazenam gordura para reserva energética. Suas funções são reservar energia. As gorduras ali armazenadas, elas são usadas pelo organismo como fonte de energia, sendo continuamente renovadas. Possuem também a função de isolamento térmico. A camada gordurosa, ela vai defender o organismo contra grandes perdas de calor para o ambiente. Outra função é proteção contra choques mecânicos, serve como um amortecedor. Por exemplo, o choque dos pés com o solo durante uma corrida. Essas células elas se encontram na pele e entre os órgãos, protegendo o organismo contra choques mecânicos, como eu falei, e a perda excessiva de calor. Ao lado, temos uma imagem de uma célula do tecido adiposo e mostrando como ela armazena essa gordura, que é essa parte toda amarela que está dentro da célula. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Ele pode ser encontrado no nariz, na orelha, na traqueia, entre as vértebras. Esse tipo de tecido ele é constituído por uma célula chamada condrócitos. E essas células elas estão mergulhadas em abundante substância intercelular com fibras colágenas e elásticas. Esse tipo de tecido ele é resistente, elástico e flexível. Tecido conjuntivo ósseo. É um dos tecidos que formam os ossos do nosso corpo. É o principal tecido responsável pela consistência dos ossos. A matriz óssea ela é responsável pela rigidez dos ossos. Constituído de células chamadas de osteócitos, que são células estreladas e mergulhadas em substância intercelular, resistente devido ao colágeno e rígida devido aos sais de cálcio e fósforo. Tecido conjuntivo sanguíneo. O sangue também é um tecido e ele possui diferentes tipos de células. Temos os glóbulos vermelhos ou hemácias, os glóbulos brancos ou leucócitos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos ou hemácias são células sem núcleo e em forma de disco e são responsáveis pelo transporte de gases e nutrientes. Os glóbulos brancos ou leucócitos são células mais ou menos esféricas e com núcleo e estão associadas com a defesa do organismo, fagocitando micro-organismos invasores e destruindo-os. Existem no sangue aproximadamente 8.000 por milímetro cúbico. As plaquetas elas são responsáveis pela coagulação sanguínea.
existem aproximadamente 300 mil por milímetro cúbico. Por exemplo, quando sofremos algum ferimento e há o rompimento de algum vaso sanguíneo, começamos a perder sangue por esse ferimento. O que vai impedir que todo esse sangue saia por esse ferimento é justamente as plaquetas, porque elas se deslocam para a região desse ferimento e elas formam redes, impedindo com que o sangue vá saindo por esse ferimento. É o que a gente chama de coagulação sanguínea. Por hoje é só, turminha. Nos vemos na próxima videoaula e até breve!